Lembrando que vocês que estão aqui, que ainda não são inscritos no canal Arte Agora, vem aqui embaixo, ó, inscreva-se, né? Clica aí no botãozinho vermelho. Se caso você já é inscrito, ótimo, maravilhoso. Mas confere se no joinha você já clicou e ele ficou azul, né? Então, clica nele aí para curtir, né? E lembra-se de compartilhar essa live. Você tem que compartilhar, gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Nós estamos começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou conversar com Antônio Camilo Leles, que é um homem de um saber muito profundo, e nós vamos conversar, entre outros assuntos, sobre sonho e arte. Naturalmente, esse assunto não vai esgotar nossa conversa, até porque o Antônio Camilo Leles é uma pessoa com um profundo conhecimento de diversos saberes, e nós vamos procurar explorar todos eles, ele já está na nossa antessala digital. Nós vamos conversar com ele, já está fazendo as conexões de áudio e vídeo, já deve estar chegando por aí, já está conosco aqui, e, enfim, vai ser uma conversa muito boa. Ele tem muita coisa para nos contar. O objeto da nossa conversa, o objeto principal, será sonho e arte. Mas, evidentemente, um homem que tem a sabedoria de Camilo, o programa vai escapar para outras áreas também. Mas vamos começar o programa com uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa. E o segundo objetivo é justamente fazer o registro histórico da passagem do convidado aqui pelo canal. E a gente faz isso com uma pergunta. A pergunta é simples e direta. Antônio Camilo Leles. Quem é Antônio Camilo Leles? Boa noite, Alexandre. Olha, foi com imensa satisfação que eu recebi o seu convite. Quero dizer que é uma honra para mim participar do seu programa Arte Agora. Quero também dar boa noite para todos aqueles que nos acompanham. Antônio Camilo Leles é uma pessoa simples. Nasceu em Sapé, na Paraíba, no dia 3 de fevereiro de 1938. Me criei em João Pessoa. Aos 18 anos, fui morar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, voltei para João Pessoa, e onde fiquei por 9 anos, entre João Pessoa, Recife. Vim os 28 anos para Minas Gerais. Me casei aqui em Ouro Preto, no distrito de Cachoeira do Campo, já há 54 anos. E a maior parte da minha existência está aqui em Minas Gerais. Eu vou fazer aqui uma explicação muito breve da minha vida. Porque se for contar tudo, eu acho que o programa ainda é pouco. O tempo do programa é pouco. Bom, eu
Fiz um curso de Relações Internacionais na Universidade de Brasília, Universidade Aberta. Curso de extensão, porque naquela época ainda não era curso superior. A universidade também me deu um brinde de um curso de advocacia criminal pelo IOB, Informações Objetivas, não sei se existe mais. Ainda cheguei a participar na Faculdade de Direito, aqui da UFMG, na atualização de Direito Penal e Processo Penal. Fiz parte do suplemento literário do Minas Gerais. E também fiz uma publicação sobre o lema dos Inconfidentes. Hoje, eu faço parte do Recanto das Letras. Também fiz parte do suplemento literário do jornal A União, jornal do governo paraibano. E cadastrado na Funcultura, Fundação Cultural da Secretaria da Cultura de Pernambuco, também da UBE, União Brasileira de Escritores, seção de Pernambuco, e você, Alexandre, foi presidente por mais de 15 anos. Eu entrei na UBE em 2004. Você já era presidente. Pouco contato tive com você, porque eu ia só uma vez por ano a Recife, ia na UBE, e assim. Hoje, eu faço parte do Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica. E essa é a minha carreira ao longo desses 85 anos. Mas, Camilo, você, naturalmente, você tem uma história extremamente densa, né? Se você fosse contar o que você fez e faz em cada um desses segmentos, de fato, o tempo do programa seria muito exíguo. Mas antes de nós falarmos sobre sonho, eu queria que você dedicasse alguns minutos para nos explicar o que é a blepsolologia. Blepsolologia. Pois é. Eu acho isso sensacional, não é? A partir do nome, começar pelo nome, que é uma coisa assim, espetacular. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso, para depois entrar na questão dos sonhos. Bom, como sabemos, neologismo é a palavra que se introduz na língua para designar uma coisa para a qual não havia ainda o termo correspondente. E o que determina a criação de um neologismo é a sua necessidade. Eu criei essa teoria chamada blepsnologia. Como sabemos, nessa área, esses neologismos são criados pelo grego. Então, bleps quer dizer visão. Você ir à segunda declinação do grego, pega o dativo que fica quer dizer do espírito. Logo, quer dizer ciência, ia quer dizer qualidade, tratado. E assim, a blepsnologia quer dizer
qualidade científica da visão do espírito. Então, eu sou um investigador da energia espiritual. Não tenho crença nenhuma, religião nenhuma para anexar essa teoria. Essa minha teoria, ela está ligada principalmente às condições científicas, a física, a química, a biologia, a filosofia, e por aí vai. Então, dentro de probabilidades científicas. Eu, na verdade, não sou mesmo totalmente positivista, mas tenho uma tendência muito grande para isso. E então, a minha teoria ela está a essas condições, ligada a esses princípios com base na ciência. Perfeito. Bom, nós vamos daqui a pouco voltar um pouco mais sobre a lepsinologia, que é algo fantástico, né? É algo assim espetacular, e daqui a pouco o Camilo vai explicar com maior vagar e com mais cuidado exatamente aquilo que levou ele a desenvolver essa teoria, e a desenvolver uma teoria extremamente profunda. Mas antes, Camilo, eu queria lançar, vamos dizer assim, lançar uma contextualização dessa nossa conversa principal de hoje. O Canal Arte Agora, ele surgiu de um único programa. O primeiro programa do canal foi exatamente o programa Arte Agora, um programa dedicado à arte e à cultura, de modo geral. E quando nós começamos a desenvolver o programa, foi necessário que nós definíssemos o que era arte. E até para poder delimitar o campo, né, que o programa ia atuar. E naquela ocasião, e já faz 3 anos, nós definimos que arte são todas as formas que o homem usa para descrever o universo e os seus sentimentos. Assim, por exemplo, as pessoas que, como eu, como você, como José Camilo Lely, seu irmão, quando nós usamos as palavras para descrever o mundo, e os nossos sentimentos, nós fazemos literatura. Outras pessoas fazem isso através da dança e fazem coreografia. Outras pessoas fazem isso através dos sabores e fazem gastronomia. E outras fazem isso através dos movimentos e fazem coreografia e fazem escultura e fazem perfumaria e fazem modelagem, enfim, esculturas, enfim, faz todas as artes, que cinema, né? E aí são muitas artes, né? Mas aí surgiu uma dúvida para a gente. Era se o sonho era ou não era uma arte. Se o sonho é ou não é uma arte. Porque uma coisa é certa, através do sonho, os homens descrevem o universo que lhe interessa, né? Sonha que vai viajar, sonha que viajou, sonha que é um pássaro, sonha que voa. Cada um tem um sonho diferente, né? E o sonho vem instigando as pessoas há muito tempo, né? O sonho é objeto de trabalho dos psicanalistas, de psicólogos, enfim, toda a gente. E nós, com a nossa modesta abordagem, a gente queria saber exatamente a opinião de algumas pessoas ilustres, e você está entre essas pessoas, a opinião sua sobre sonho, para que no final a gente possa chegar a uma conclusão se o sonho é ou não é uma arte. E aí eu queria que você nos comentasse, Camilo, sobre os sonhos. Sonhos de modo geral. Por que as pessoas sonham? O que elas sonham? Como se procede o sonho? Ô, Alexandre,
É um pouco complicado, mas eu vou tentar descrever tudo isso ao longo aqui do seu programa. Sonho não é só a sucessão de imagens visuais, e sim a experiência de se viver no mundo de acontecimentos, ações e emoções. A vida e o sonho são as páginas de um mesmo livro, cuja leitura constante são os acontecimentos. O sonho cria, assim, de uma maneira conscientemente ou inconsequentemente, formas, objetos voltados para a conscientização de uma ideia de beleza, de harmonia, o que principalmente é levado à questão da expressão da subjetividade humana, o que denota uma estranheza, uma transgressão à verdade sensível da razão, e o que pertence à imaginação do absurdo. O sonho, aqui, o sonho começa como uma arte, e uma arte que podemos dizer surreal. Tanto é que, em 1920, em Paris, o escritor francês André Breton desenvolveu um movimento literário chamado surrealismo. O sonho, ele não se presta a uma, como se diz, mesmo por ele mesmo, uma arte, mas faz com que o sonhante, principalmente se ele é um literato ou qualquer uma outra coisa, desenvolver, como fez o André Breton. Não é um estilo de época, mas finda levando a isso. Então, o sonho aqui, ele é surreal, ele está dentro do surrealismo. E isso levou o escritor francês a desenvolver, não é, esse movimento literário na França. Mas também podemos falar de uma arte que talvez ninguém tenha falado. Eu estou falando aqui da arte surrealista, mas tem a arte também adverbialista, porque o sonho, ele é excêntrico, ele é bizarro. Tem coisas que você sonha, não tem coragem de contar nem mesmo para você. Então, o sonho é isso. É bizarro. Digamos que a lógica da percepção, que toma a ambiguidade ato-objeto da experiência para produzir previsões a partir de dados empíricos, o objeto da percepção surge assim. Não como um verdadeiro objeto, mas como um advérbio que descreve como a ação é executada. Então, ao invés de
vejo uma mancha azul, vejo azulmente, que descreve como ocorre o processo de ver, objetando-se que aquilo que seja preciso recorrer torne-se demasiado complexo e artificioso. E assim, vejo uma mancha azul à direita de uma mancha esquerda. Ficaria qualquer coisa. Vejo vermelho à direita, azulmente. Veja como a ordem se inverteu. Agora, seria impossível dar sentido a esse objeto complexo envolvido sem mencionar subrepticiamente as manchas de cor. Então, temos aqui, como se diz, pós ao sonho, duas artes. Uma arte surrealista e uma arte adverbialista. É o sonho. Ô Camilo, quando as pessoas sonham, você falou, deixou muito claro que alguns sonhos as pessoas procuram até nem lembrar que tiveram aquele sonho. E existem outros sonhos que as pessoas esquecem. Os psicanalistas, os psiquiatras e os psicólogos dizem que as pessoas sonham todos os dias, mas nem sempre a gente lembra do sonho. Então, o sonho é uma coisa muito pessoal. Evidentemente que as pessoas podem tornar seus sonhos públicos, ou porque contam seus sonhos, ou porque descrevem seus sonhos, e descrever, seja do ponto de vista da oratória ou da literatura, descrevendo seus sonhos. Nesse momento em que a interlocução do sonho com uma arte plenamente reconhecida, você acha que existe algum tipo de modificação porque as pessoas compartilham seus sonhos com as demais? Porque até então, nós tivemos o sonho como sendo uma experiência pessoal, uma experiência das pessoas, delas, uma experiência personalíssima, né? Mas no momento em que ela relata o sonho, ou seja ela por escrito, porque contou a alguém de forma verbal, ela compartilhou o sonho. Então, nesse momento, se ela compartilhou o sonho, ela recorreu a uma das artes que já são plenamente reconhecidas. Você acha que, nesse momento, houve algum tipo de modificação no sonho ou, em essência, o sonho permanece o mesmo? Olha, o sonho, ele não tem, como se diz, é uma coisa que você não tem mesmo como explicar certas coisas, né? Você sonha, meu Deus, coisa que sabe, é porque o sonho ele é um reflexo da vida real, da vida normal. Nós só sonhamos o que conhecemos. Ninguém vai sonhar o que não conhece. Então, você tem toda uma bagagem, tem toda uma vida e o sonho acompanha. Só que você está num estado, né, onírico, digamos. Aí você, na verdade, está um pouco num estado um tanto quanto hipnagógico, também alucinatório, porque você está dormindo. Você não está no seu estado normal, porque está dormindo. Por exemplo, você só sonha com aquilo que você conhece ou faz. O sonho, por exemplo, você vê aí, vamos colocar aqui, pela nossa imaginação, nós criamos imagens, fazemos tudo, qualquer tipo de... qualquer coisa. Entra aqui a pareidolia, que é quando o cérebro humano forma uma imagem onde não tem.
mas associando a uma que já existe. As nuvens são um exemplo para isso, para a pareidolia. Você forma tudo na nuvem, associando o que já existe a uma imagem que já existe, que você já conhece. Você olha para as nuvens, você forma aquela imagem. Mas digamos que aqueles traços, aquelas manchas, as cores, etc., em si mesmas não significam coisa alguma, mas foi a forma interrompida por ela no local, fez com que você construísse pela imaginação uma totalidade que preenchesse os vazios. Isso conferiu à sua visão uma configuração, um aspecto particular. E assim podemos, como se diz, reproduzir a configuração anatômica dos traços morfológicos de uma pessoa, de um animal ou de um objeto qualquer. Isso, tanto no sonho quanto na vida normal, nós podemos, pela imaginação ou através da pareidolia, construir essas imagens. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o sonho ele tem uma mensagem direta, mas também tem uma mensagem indireta, que nem sempre até mesmo aquele que sonha, compreende. Tanto assim que os tempos registram a existência de pessoas que ganhavam dinheiro para interpretar os sonhos, até mesmo do ponto de vista esportivo, do ponto de vista das apostas. Quantos reis tiveram pessoas que eram pagas para interpretar seus próprios sonhos, né? E interessante é que essas pessoas sofriam bastante, né? Porque se interpretasse o sonho do rei segundo um processo que o rei não quisesse, ele podia até perder a vida. E aí, que é uma coisa muito interessante. Mas, Camilo, essas pessoas que eram pagas ou que se apresentavam para interpretar sonhos de terceiros, naturalmente, elas impregnavam aquilo que ouviam com seus próprios valores, né? Então, as pitonisas, elas, de alguma forma, elas estavam ali impregnando as suas conclusões com as suas próprias crenças, seus valores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre aqueles que se arvoram de ter poderes para interpretar os sonhos alheios, né? Quer dizer, aqueles que interpretam aquilo que os outros sonham, eventualmente até sem conhecê-los. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que me parece que também é uma arte. Quando menos a arte a arte da conversa, né? da dramaturgia. O Alexandre, o sonho, eu vou fazer aqui uma pequena avaliação entre a física clássica e a física quântica. A física clássica, sabemos que é uma física determinista. Milímetro é milímetro, centímetro é centímetros, segundo é segundo, minuto é minuto. E a física quântica já é um pouco diferente. Nem sempre um objeto qualquer, um elemento da natureza se comporta do mesmo jeito. Aí, o físico Richard Feynman criou uma frase: se você acha que entendeu de física quântica, você não entendeu coisa nenhuma. E se você acha que entendeu de sonho, você não entendeu coisa nenhuma, porque o sonho, bilhões e bilhões de acontecimentos estão acontecendo. Então, a questão da telepatia, a clarividência, a precognição, tudo isso
tudo que você sonhar está acontecendo agora. Então, qualquer pessoa pode interpretar um sonho. E, às vezes, a coincidência de você sonhar com uma coisa e acontecer com você, porque os acontecimentos estão a todo instante e a toda hora acontecendo. Então, é complicado dizer que alguém, pelo menos a onerologia, né, que faz a interpretação do sonho, o sonho revelar 6 oráculos, tal. Veja bem, o sonhante e o sonhado, você vai emprestar sua voz a ele, porque aquela pessoa não é sua conhecida, quando não sonhou com você, não teve nenhum encontro com você, não teve nada, você falou com ela, ela falou com você. Então, você faz a sua interlocução com o objeto do sonho. Você faz o seguinte, você projeta no objeto do sonho a reprodução da manifestação corpórea alheia devido ao instinto de imitação reproduzido em nós mesmos. Entra aqui a mimese, que é você imitar gesto, voz, como se diz, estilo de uma pessoa. Então, o sonho é isso. Você é igual um ventríloco. Com aquele boneco na mão, você faz sua interlocução com ele, conversa com ele conversa com você. Esse é o sonho. E tem tudo que você sonha é porque você já conhece ou já passou por essa experiência. Eu vou falar aqui, vou dar um exemplo aqui, até nem gostaria de falar, mas vou falar. Uma coisa que acontece com a maioria de todos nós. O sonho erótico. Então, veja bem. Digamos que um determinado indivíduo receba, pelo contato físico de uma mulher, uma natural excitação de natureza sexual. A aproximação, o contato do corpo, sua impressão olfativa, condicionam uma série de estímulos sensoriais. Daí, pelas vias naturais, vai provocar por parte dessa pessoa respostas mecânicas e secretoras que se traduzem pela ereção peniana e se completa pela cópula. Agora, essa poluição em sonho, como se completaria? É o pensamento verbal ou figurado de um fato concreto, materializa nos centros sensoriais do córtex cerebral, por influência das impressões recebidas, as supostas excitações diretas, aquelas que seriam recebidas pelo sensório, e desencadeia a mesma resposta. Então, você repetiu o que você faz na sua vida cotidiana, na sua vida normal, você repetiu no sonho. O sonho é isso. Perfeito. Ô Camilo, naturalmente, quando a gente escreve um texto, nós somos capazes de reproduzir o texto. Evidentemente, cada vez que nós escrevemos sobre algo, o texto vem modificado, né? Ele não é o mesmo. Mas, de alguma forma, nós podemos reescrever aqueles textos que nós produzimos, né? E eu não estou dizendo que um texto é igual ao outro. Eu estou dizendo nem que um quadro é igual ao outro, nem que um discurso é igual ao outro, nem que uma apresentação de uma peça coreográfica é igual a outra. Eu estou dizendo que as pessoas conseguem, os artistas conseguem repetir. Mas os sonhos, me parece que eles, embora possam ser recorrentes, mas as pessoas não têm nenhuma definição, não têm nenhum controle sobre eles. Ou seja, vamos imaginar que hoje
Eu sonhei sobre uma viagem que fiz à França, que pretendo fazer à França, e quero continuar o sonho amanhã. Então, eu não posso garantir a ninguém que amanhã eu vou continuar a sonhar sobre uma viagem à França, ou que vou voltar a sonhar sobre aquele tema. Então, a falta de controle sobre o sonho é uma coisa que alguns colocam que é uma das razões que leva o sonho a não ser considerado como arte. E eu queria ouvir o seu comentário sobre isso, quer dizer, a impossibilidade do homem ter controle sobre o sonho ou sobre aquilo que ele sonha. Não, Alexandre, não tem porque ele está dormindo, ele está inerte. Agora tem o sonho acordado. O sonho acordado é aquele sonho que você vê espírito, você vê isso, você vê aquilo. Todo mundo já viu o espírito de fulano, disso, daquilo, assombração para todos os lados, tudo isso. Este é o sonho acordado. Nós sonhamos acordado. Isto é, num estado de hipnoblepsia. Você está metade acordado, metade dormindo. De que forma? Sono é uma exigência da célula animal para recuperar as energias consumidas pela atividade. Durante essas horas de sono, a maioria das células cerebrais entra num tipo de regime de trabalho que a própria fisiologia moderna chama período de inibição. E, assim, em alguns momentos da nossa vida, enquanto alguns setores do nosso cérebro estão em período de descanso, diríamos de sono, outros continuam ainda atuantes. E, por esse motivo, tal fato não nos vem em absoluto alterar a consciência e a nossa percepção vigil com o mundo. Agora, digamos que você vai no trajeto do seu trabalho ou para outro lugar qualquer, encontra uma pessoa que está no Japão. Você fala com ela, ela fala com você. Quando você vai saber que ela não está aqui, você vai dizer, foi o espírito. Não, não. Você apenas sonhou, você sonhou acordado com aquela pessoa, não totalmente acordado, sabe? Assim, um pequeno setor do seu cérebro, ou até mesmo maior, está adormecido. E nós sonhamos acordado, então nos assustamos com isso, porque eu vi isso, eu vi aquilo. Por quê? Foi isso, o espírito de alguém e tal? Não, é porque nós sonhamos praticamente acordado, digamos que é o estado de hipnoblepsia. Metade é alucinação, metade é sono. Porque a alucinação é algo perceptível, sensorialmente, acontece em pessoas despertas. Sono é algo perceptível, sensorial, mas ao contrário que acontece com as pessoas dormindo. As ondas cerebrais teta, de 4 a 7 Hz, está associada ao sonho no estado de vigília. E as ondas tetas, ela tem de 4 ciclos de 4 a 7 Hz e também faz parte desse sonho acordado porque você está num estado de vigília. Isso acontece que esse conhecimento foge ao conhecimento das pessoas. Por exemplo... Perfeito. Então, Não, desculpe, você ia citar um exemplo.
Então, você ia citar um exemplo, e eu, sem saber que você estava dando sequência ao seu raciocínio, eu ia fazer uma pergunta, mas eu faço depois. Continue. Continuar? Sim. Então, você, para todo efeito, você está acordado. Tem até mesmo certeza disso, mas um pequeno setor do seu cérebro está adormecido, o outro está acordado e você sonha, né? É isso. Agora, o problema é o seguinte: por que se sonha? O sonho é isso. Bom, com a arte, vamos ver aqui. Nós usufruímos de uma vida interior imediatamente confusa, na qual podemos evocar cenas melódicas, cheiros, sabores presentes na memória para criar, para apreciar. E, assim, novas versões, e assim, do estado mental que se obtém, é semelhante ao estado normal em que se vê. Se no sono você sente cheiro, sabores, contato, tudo isso está ligado à arte da sinestesia, porque sinestesia é uma arte. Você, como literário, né, sabe muito bem que a sinestesia é uma arte. Tanto é que no final do século XIX, na França, houve um movimento literário da Revolução Técnico-Formal chamada simbolismo, no qual participavam aqueles grandes literatos como Baudelaire, Rimbaud, Valéry, já com base na literatura portuguesa do século XVIII, com Filinto Elísio, de onde vem esse nome sinestesia, que é essa confusão de sentido. Você pode evocar cheiros, sabores, pensar numa coisa, aquilo representar uma coisa, etc. e tal. Então, isso é arte, porque uma pessoa, como se diz, em transe ou estado sinestésico, ela reproduz o quadro de um pintor famoso, faz até mesmo uma psicografia, e daquele escritor, ele se torna falante. Isso não dá mesmo uma situação bem concreta e definida ao discurso, mas todo esse conjunto de processos que faz da língua representativa um meio de exteriorização psíquica e de apelo, estabelece o contraste entre o intelectivo e o emocional. Então, o sonho também está ligado a essa arte. Perfeito. Camilo, você introduziu dois elementos muito importantes nessas suas considerações sobre os sonhos acordados. Primeiro, a gente escapa daquela velha associação do sonho exclusivamente para quem está dormindo. O sonho acordado é um outro tipo de sonho, mas é sonho. E você introduz, então, dois elementos novos. Um é o desejo e o outro é o receio. Então, quando as pessoas desejam alguma coisa, elas sonham com aquela coisa. E elas também podem ter receio de alguma coisa, e elas também podem sonhar com aquela coisa das quais elas têm medo. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre os sonhos acordados, motivados pelos desejos, e os sonhos acordados, motivados pelos receios. E aí eu queria que, se não fosse muito complicado, você introduzisse também a questão das aparições, das almas do outro mundo, dos sonhos que nós temos acordado com pessoas que já morreram ou que estão por morrer. Ou, enfim, eu queria que você fizesse o comentário do sonho, os sonhos acordados,
motivados pelos Sim, desejos, sim. pelos receios, Olha, e introduzir essa questão do sobrenatural. bom, o sobrenatural não existe, porque o universo é natural. Nós estamos no mundo natural. Então, a gente atribui essas coisas ao sobrenatural? Não. São naturais. É porque são fenômenos difíceis de ser detectado. A ciência ainda não tem parâmetro suficiente para mensurar essas questões. Olha, eu vou dar aqui os meus próprios testemunhos, para o que você falou. Desde 1945 que eu sou acometido por esses fenômenos. Já aconteceu com minha mãe. Eu acho que a minha sobrinha Márcia está assistindo aqui, né, esse programa. Ela era pequenininha, estava chorando. Minha mãe chegou, passou a mão na cabeça dela, falou: "Ô, meu amor, não chora não", e tal, e tal, e tal. Entrou para casa, dentro de casa. Daqui a pouco chega minha avó. "Sua mãe chegou?" Eu digo: "Chegou, está aí em casa." Ela foi, disse: "Não, sua mãe não chegou, não. Você está enganado." Eu digo: "Não, não estou enganado, não. Minha mãe chegou aí, sim." Aí, minha mãe não tinha chegado. O que é isso? Eu estava sonhando acordado, porque o espírito de minha mãe não era. Outra vez, com minha mulher já aconteceu 2 vezes. Aconteceu com um tio, aconteceu com meu irmão, aconteceu com minha mãe, aconteceu com minha filha, aconteceu, como se diz, com a minha mulher, até uma coisa que me estranha. A mulher saiu para fazer compra. Daqui a pouco chegou uma sacola de compra, foi lá para o quarto. Me levar, mas pega a gente totalmente desprevenido. Daqui a pouco eu digo: "Você..." Aí deu-se um tempo, ela chegou. Aí eu digo: "Você chegou aqui?" "Não, eu não cheguei, não. Eu estou vindo do supermercado agora. Não cheguei, não. Eu estou vindo agora." Eu digo: "Tá, bom, isso já me é familiar." Eu fiquei quieto. Mas aí eu disse, foi quando eu criei a minha teoria. Eu disse: "Espera aí. Se for o espírito da minha mulher, necessariamente, obrigatoriamente, minha mulher ficou nua no supermercado, porque o espírito trouxe a sacola de compra, trouxe a roupa, trouxe o sapato e, obrigatoriamente, minha mulher teria ficado nua, porque o espírito pegou a roupa dela e veio." Isso não é verdade, né? Outro dia também, até 2012 isso me aconteceu. Aí eu morava num apartamento que o portão não era eletrônico e a rua bem movimentada. Aí abria o portão, parava o carro, tal, atrapalhava até um pouco o trânsito. Aí eu abri o portão, deixei aberto, fiquei esperando minha mulher e a minha filha chegar do Carrefour. Daqui a pouco ela chegou, entrou na garagem. Aí eu estou esperando. Olha, espera aí, o que aconteceu? Quando cheguei na garagem, não tinha ninguém. Eu digo: "Bom, já me é familiar." Daqui a pouco, elas chegaram. E eu ainda ajudei a carregar as compras. Tudo isso. Então, a minha vida foi essa. Principalmente quando eu estou com um problema, que eu estou estressado, isso me acontece, né? E com as demais pessoas. Então, o que foi isso? Eu estava sonhando acordado. Esse sonho acordado. Não é outra coisa. É isso. Não, e aí, veja bem que as coisas vão se compondo, né? Das diversas conversas que eu tive sobre esse tema, essa conversa com Antônio Camilo está introduzindo outros elementos. Primeiro, a questão do sonho acordado, né? Quer dizer, a gente não tinha conversado ainda, a gente tinha pensado só no sonho, aquela parte onírica, né, que já está dormindo, e de fato ela não consegue, tem uma série de limitações, ela não recebe, ela não consegue repetir, eventualmente ela esquece, eventualmente ela tem dificuldade em relatar o sonho, mas aí o Camilo introduz a figura do sonho acordado, e mais ainda, ele introduz a figura do sonhador,
dizendo o seguinte, que não é qualquer pessoa que consegue sonhar. É mais ou menos aquilo que alguns chamam de médiuns, alguns chamam de sensitivos, né? Então, não são todos que sonham. Alguns sonham com certas coisas. Mas também acontece isso no mundo da arte, né? Não são todos aqueles que escrevem, não são todos aqueles que pintam, não são todos aqueles que dançam, não são todos aqueles que cozinham. Existe a necessidade de ter um talento especial para que a pessoa possa se expressar naquela arte, naquela linguagem artística. Então, isso que o Camilo, essa abordagem que ele nos mostra é o seguinte, que, eventualmente, o tipo de artista que trabalha com um sonho tem que ter um talento. Esse talento é a acessibilidade, esse talento é a forma de abordagem, e nessa perspectiva ele se coloca como um artista, né? Porque já há muito tempo que ele vem tendo sonhos interessante. E aí, como eu já conheço o Camilo há algum tempo, eu vou pedir que ele nos conte um sonho acordado que ele teve, me parece que foi num cemitério, numa rua do cemitério. Camila, você lembra do cemitério? Foi um negócio que aconteceu, acho que em João Pessoa, que você foi levar alguém e a pessoa tinha morrido. Como foi? Tu lembra dessa história? Eu achei aquilo É, sensacional. Quer dizer, veja bem que é, de fato, um sonho, porque ele viu, e foi, foi algo espetacular. Eu, pessoalmente, acho sensacional. E antes eu não tinha colocado na perspectiva do sonho, mas agora, com a abordagem que ele faz, eu já enquadro aquilo que ele viu na perspectiva do sonho, que é um sonho talvez diferente, mas é um sonho. olha, isso foi. Até eu falei alguma coisa da minha vida, mas eu não falei que eu fui chofer de praça em João Pessoa, fui freelance de táxi aí no Recife, fui taxista no Rio de Janeiro e fui taxista em Belo Horizonte, que era a minha profissão, até meus chegando aos 40 anos. Bom, isso me aconteceu. Você tem a história aí de um médico que ele vinha na estrada de noite, lá em São Paulo, uma mulher apavorada fazendo sinal. Quando ele parou o carro, ela perguntou se ele podia ajudá-la. Ele se propôs a ajudar. Isso é porque acabou de acontecer um acidente aqui, tem uma criança precisando de ajuda. Aí ele desceu com ela. Quando chegou lá, cadê a mulher? A mulher estava morta dentro do carro e a criança estava viva, ele socorreu. Eu já vi esse médico falar isso. A mesma coisa aconteceu comigo. O mesmo fenômeno, uma manifestação um pouco diferente. Em 1964, eu vinha na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, que eu ainda morava em João Pessoa. Aí, quando eu cheguei mais ou menos na região do Expedicionário, a avenida, naquele tempo, não era só mansão, né, da burguesia e tal, bem iluminada, tanto de um lado quanto do outro. E então, aqui tem uma avenida perpendicular a Epitácio Pessoa, uma rua. Passava o muro de uma mansão e terminava o muro, tinha uma casa. Eu venho da praia, sentido centro. Meu destino, da praia para o centro. Quando eu cheguei, mais ou menos, naquela imediação, um senhor de terno branco, sapato branco, todo de branco. Aquela hora não havia uma viva alma na rua, não havia nada. Aí me despertou um pouco a curiosidade. Aí ele entrou na esquina. Quando chegou naquela casa, depois do muro da mansão, ali ele desapareceu. Desapareceu, fiquei já apavorado. Quando eu chego no centro, no meu ponto de táxi, não havia um táxi, os ônibus já tinham recolhido, e ele lá no ponto do táxi esperando, todo de branco, sapato branco. Quando eu cheguei,
Aí, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele foi, está livre aí? Eu digo, tá. Eu digo, meu Deus, não vai dizer que é Epitácio Pessoa. Aí ele chegou e disse, pega Epitácio Pessoa. Aí eu com medo, maior medo. Quando chegou naquele mesmo lugar, em frente à casa onde ele desapareceu, era a casa dele. Ali ele me pagou a corrida, eu não sei nem como é que eu recebi o dinheiro e não tive coragem de manobrar o carro, sair para um outro bairro, também está apavorado. A mesma história do médico. E isso aconteceu comigo. Então, são coisas absurdas que já aconteceram comigo. Essa foi uma das piores. Mas aí, o que aconteceu? É que eu trabalhava de noite na praça, não dormia direito, né? E estava um pouco aquele sono, como eu falei, né? Que um pequeno setor está adormecido, o outro não, etc. e tal. Eu estava daquele jeito, né? É um sono parcial, segmentar, porém real, e você sonha. Então, eu sonhei com aquele homem chegando ali. Ele desapareceu, né? Porque ali eu despertei mais um pouco, ele desapareceu. Igual a história do médico. Ele desapareceu, aí eu fiquei desperto. Quando chego lá no ponto, pego, vou deixá-lo no mesmo canto onde ele desapareceu, que era a casa dele. Veja só, que coisa absurda, né? Mas aconteceu comigo. Ô, Camilo, bom, em primeiro lugar, eu quero louvar a sua coragem. Quero louvar a sua coragem. Eu, naturalmente, eu me considero uma pessoa corajosa, mas dificilmente eu atenderia esse cliente, né? Eu ia dar um jeito de ir para casa antes, não iria atender esse cliente não, porque realmente é uma demonstração de coragem, mas você é uma pessoa corajosa, não é? Ô Camilo, você colocou a coisa numa perspectiva inovadora, né, para essa abordagem que nós estamos fazendo do sonho. E aí eu vou fazer vou fazer talvez uma pergunta complementa essa suspeita que eu estou tendo. Então, do mesmo jeito que a arte de escrever é fundamental para o literato, a arte de pintar é fundamental para o pintor, a arte de esculpir é fundamental para o escultor. Nessa perspectiva, Camilo, a sensibilidade, que alguns chamam de mediunidade, seria essencial para a arte do sonho? Sim, sim, porque o sonho, também, esse estado da arte, é a pessoa em transe, ela entra num certo transe para isso, né? Está em estado sinestésico. Então, isso vai interferir na misteriosa unidade obra de arte. Quanto à reprodução de um quadro, o bom literato faz isso também, principalmente se ele tem essas faculdades mais afloradas, se ele tem essa acuidade, né, ele pode fazer isso. Sabe? É a espécie até de auto-hipnose, sabe? Ele está auto-hipnotizado para fazer isso. Então, ele faz perfeitamente e com a mimese, porque é a questão como se diz, da imitação, que ele vai imitar. Então, ele, em estado sinestésico, ele reproduz a obra de arte de um artista, até uma psicografia também. De todas as respostas do homem ser consequência de uma estimulação recebida do meio, esse ambiente, claro, pode ser também o interno do seu próprio organismo. Se bactéria infecciosa o invade, né, arma-se um esquema de defesa, isso, aquilo, outro. Né? Então, vamos aqui, como se diz, fazer uma boa avaliação agora dentro da física e da questão orgânica, porque se sonha, né? O respeito do sonho.
Você vai pegar o desperto e o sono, né? Você vai personificar o desperto e o sono. O desperto ele diz respeito ao claro e o dia. O sono é personificado como o escuro à noite. Então, desperto tem o sono como adversário. Todas as manhãs, o desperto ganha a batalha com o sono. À noite, o sono ganha a batalha com o desperto. Ninguém pode dizer que não, porque escuro, noite, desperto e dia é coisas reais. Desperto. Então, é importante frisar que escuro versus claro, claro versus escuro é uma constante em nosso cérebro. A função transiente das qualidades, de modo ao valor, a estimulação do desequilíbrio do nosso circuito cerebral. Então, o que acontece? Quando você sai do seu estado desperto para o sono, ocorre outra vez a variação de corrente, que vai provocar uma força de uma corrente induzida da questão eletromotora do cérebro. Esta, de acordo com a lei de Lenz, tende a manter essa corrente no circuito, retardando o seu desaparecimento. E tende a manter essa corrente no circuito. A variação dessa corrente é exponencial. E então, quando a corrente varia, você está um pouco desperto, você está sonhando. Quando a corrente cai, você está dormindo. E vice-versa. Então, porque, na verdade, tudo tem uma resposta, né? Na verdade, quando o exterior invade o interior, ele vem, como se diz, ele é diretamente proporcional ao estímulo e inversamente proporcional à resposta. E assim, traduzimos as respostas que damos aos estímulos que recebemos. Então, quando a corrente varia, você é como se estivesse um pouco acordado. Quando a corrente cai, você está dormindo. É mais ou menos isso. Eu estou adiantando aqui um pouco, porque nós estamos no fim do programa, mas é isso aí, porque se sonha. Bom, como eu tinha anunciado no início, essa conversa com o Antônio Camilo Leles foi uma das mais instigantes que nós já tivemos aqui no canal até agora. Ele apresenta o sonho segundo uma abordagem inédita, pelo menos aqui no canal. Ele coloca o sonho como de fato como uma arte, né? uma arte, e que o talento essencial para que essa arte possa se apresentar
é a sensibilidade, é aquilo que alguns chamam de mediunidade. Evidentemente que isso é um assunto tão profundo que essa é apenas uma das conversas que nós estamos tendo com o Antônio Camilo Leles, porque esse homem ele é um poço de conhecimento, é um homem extremamente sábio, e nós vamos conversar sobre outros temas. Evidentemente que hoje nós estamos chegando ao final do programa, a gente não vai poder aprofundar ainda mais essa nossa conversa. E aí eu falo com você que está em casa. Se você ainda não é inscrito no canal Arte Agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica na tecla, não vai pagar nada, e a gente vai mandar uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito ao meio ambiente, do respeito à pessoa humana e de muito boa vontade, nós conseguimos construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos. Perfeito. Então, com a promessa de voltarmos em breve com um novo programa com Antônio Camilo Leles para desvendar outros aspectos do sonho e outros assuntos mais, nós nos despedimos e eu vou passar a palavra para o Antônio Camilo Leles para que ele também possa fazer as suas despedidas. Camilo, a palavra é tua. Ô, Alexandre, eu quero dizer que foi uma grande satisfação participar do seu programa Arte Agora. Quero agradecer imensamente a sua oportunidade de eu esclarecer algumas coisas sobre o fenômeno do sono e do sonho, principalmente o sonho e o sonho como arte. Quero agradecer também a todos que estão nos ouvindo e quero desejar uma boa noite para você e para todos.